Dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Aqui no Brasil, órgãos do Executivo e Judiciário buscam formas de tentar proteger os consumidores e, ao mesmo tempo, reduzir o número de casos que vão parar na Justiça. Simone acabou de descobrir que a aliança que o noivo usou por quase um ano não é de ouro. Foi feito em um lugar em cristalina, como se fosse ouro, mas não é ouro. Eu vou entrar em contato com o pessoal pelo Instagram, que eu sei qual é o Instagram deles. Esse é mais um dos milhares de casos em que o consumidor se sente enganado. Na lista de reclamações, alguns setores se destacam. Entre eles, serviços de telecomunicações, bancos e empresas aéreas. Muitas vezes, o caso vai parar no judiciário. A conciliação tem sido muito usada pela Justiça para resolver pequenos conflitos e evitar a judicialização. Nos últimos 2 anos, houve redução no número de novos processos. Em 2019, ano com maior judicialização, foram registrados mais de 6 milhões e 500 mil casos. Nos 2 anos seguintes, o número foi reduzido para 5 milhões e 300 mil em 2020 e menos de 5 milhões em 2021. Por outro lado, os órgãos de proteção têm aumentado a fiscalização e punição para quem desrespeita o consumidor. No ano passado, foram aplicadas mais de 37 milhões e 700 mil multas. Os órgãos do Executivo também criam mecanismos para ajudar o consumidor a se proteger contra abusos de empresas. No último dia 10, por exemplo, entrou em vigor a regra da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que unificou o número de chamadas de telemarketing. A partir de agora, todas essas ligações devem começar com o prefixo 0303. O objetivo é dar liberdade ao consumidor para decidir se atende ou não essas chamadas. As ligações abusivas de telemarketing também têm sido alvo de ações na Justiça. O Supremo Tribunal Federal já considerou constitucionais leis dos estados que obrigam as empresas de telefonia a criarem um banco de assinantes que não querem receber ligações com ofertas de produtos ou serviços. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado do consumidor, Benjamin Barros. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Benjamin. Satisfação poder participar aqui do dia do... Bom, a gente apresentou na reportagem os números do CNJ, né, que mostram uma redução no número de casos que vão parar na Justiça. Qual é a leitura que o senhor faz sobre esses dados? Na verdade, eu acredito que o fator crucial seja essa questão da pandemia. Querendo ou não, trouxe um cenário de muitas incertezas, de desemprego também, e naturalmente o consumidor começa a ter aquela cautela, receio de contratar novos serviços, de comprar novos produtos. E se diminuiu o número de consumo, diminuiu o conflito também, né, o número de demandas judiciais. Aliado a isso, a gente tem também um aumento, que eu vejo como algo positivo, de resolução desses conflitos na via administrativa. Eu acredito que sempre teve esse perfil do consumidor, apesar de estar presente no dia a dia de todos os brasileiros, em várias ocasiões os valores são pequenos, né, tem um menor potencial aquelas demandas. Então, muitos consumidores acabam deixando de lado porque não querem gastar com advogado, ou ter que ir no tribunal, né, para resolver isso e deixam de lado, ou então eles têm procurado também essas vias administrativas. E aí eu estou falando de órgãos como o PROCON, os órgãos de fiscalização mesmo, como a Anatel, a ANAC, a ANEEL, e até as plataformas de sites, como, por exemplo, o consumidor.gov, ou então o Reclame Aqui, que positivamente realmente tem resolvido muitas demandas. E há também um progresso das empresas de entender que é mais econômico que elas resolvam esses problemas na via administrativa, porque são órgãos que não podem, por exemplo, arbitrar uma indenização por dano moral, igual tem no judiciário. Então, para a empresa é melhor resolver ali do que ir para o judiciário, com certeza, né? Quando a gente fala em judicialização desses casos de matéria relacionada ao consumidor, nós temos ali no topo do ranking a responsabilidade do fornecedor, contratos de consumo, práticas abusivas. Geralmente os consumidores se queixam desse tipo de comportamento. Qual é a dica que o senhor dá para evitar dor de cabeça, ter que ir para a esfera judicial ou até administrativa? O primeiro de tudo, sempre, apesar de ser óbvio, mas às vezes a gente acaba esquecendo,
realmente ler tudo que está sendo feito, por exemplo, ler as cláusulas do contrato, se for uma promoção, ainda mais hoje que é o Dia do Consumidor, o que tem de campanha de desconto de promoção não é brincadeira. Então, leia aquelas entrelinhas, os asteriscos. As empresas têm a obrigatoriedade de prestar essas informações de forma bem clara e o consumidor tem que saber no que ele está se metendo também, né? Identificar ali quais são as regras daquelas promoções, daqueles descontos. A dica principal que eu trago para o consumidor é sempre guardar todos os documentos. É muito importante, tanto para a demanda administrativa quanto judicial, que você guarde ali a nota fiscal, o contrato, protocolos, conversas de WhatsApp, de e-mails, né? Tudo isso é importante para poder se amparar depois para resolver alguma coisa. E aí, Rafaela, tem a questão também de que a cada ano aumenta exponencialmente as compras virtuais, né? O brasileiro tem sido o líder nisso. Então, se for usar cartão de crédito, crie aquele cartão de crédito virtual para evitar fraudes. Não use redes públicas, né, de Wi-Fi, porque seus dados podem ser violados. E sempre confirme a reputação da empresa, se ela existe mesmo, se tem essa reputação de entregar o produto ou serviço que está prometendo. Às vezes a gente, naquela ansiedade ali, não presta atenção, né, nesses pequenos detalhes. Bom, vamos finalizar agora falando de uma boa novidade para o consumidor, uma ferramenta que já está em vigor agora e vai facilitar e muito aquelas chamadas indesejadas ao consumidor. Eu me refiro àquele número do telemarketing que agora precisa ser identificado. Como é que vai funcionar? Quando entra em vigor? Foi um ato muito positivo da Anatel em trazer isso ao consumidor, realmente todos estavam precisando disso. Já começou a valer agora em março essa questão das linhas de celular, né? Por enquanto, as empresas que têm esse telemarketing ativo de fornecer produtos, serviços, eles vão ter que se adequar para usar ligações originadas de celular que usam o prefixo 0303. Por enquanto, as linhas fixas tiveram um prazo de até 8 de junho para poder as empresas se adequarem a isso. Depois dessa data já seria oficialmente exigido. O ponto positivo que eu vi também foi ter a Anatel acrescentar a responsabilidade das empresas de telefonia nisso. Elas também vão ter que empregar todos os meios cabíveis para fiscalizar e para fazer com que valha essa regra efetivamente. Aí, Rafael, tem só um detalhe também. Por favor. Infelizmente, as empresas de cobrança continuam ainda de forma normal, elas não estão abrangidas por esse ato normativo da Anatel. Mas é o primeiro caminho, né? Devagarzinho a gente já tem o que celebrar aí, que pena as empresas ficaram de fora, mas muito obrigada pela sua entrevista, Benjamin, especialista em Direito do Consumidor, nesse dia tão importante, né? Obrigada, boa tarde. Obrigado, grande satisfação, Rafael.